Fala, devs! Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 3 sobre JavaScript. Hoje a gente vai fazer a criação de um script do zero com JavaScript. Então, para quem acompanhou a última aula, já sabe o que é variável. Para quem leu a introdução, já sabe o que é o JavaScript. Então, hoje a gente vai criar o nosso primeiro script utilizando o JS, o caso JavaScript, usando um HTML que a gente vai construir para a gente colocar o nosso primeiro script para funcionar, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu preciso que vocês venham aqui e baixem esse programa aqui, ó. Deixa eu abrir um Google Chrome aqui. Visual Studio Code, beleza? Venho aqui, Code, Visual Studio. Download for Windows, beleza? Vocês vêm aqui, vão baixar. Ele tem 76 MB, tá? Então, façam o download desse cara aqui, que ele vai ser utilizado durante todo o curso para a gente fazer as nossas programações, tá? Ele é um cara bem levezinho, assim, não pesa muito, então não precisa se preocupar. Dá um executar aqui. No meu caso, eu já tenho ele instalado, então não vou fazer todo o processo. Então, eu aceito aqui, criar um ícone na área de trabalho, se você quiser. Adicionar em path, isso aqui não, acho que não precisa. E instalar, beleza? Aí ele vai fazer todo o processo para você. Aí você vem aqui, Visual Studio Code, certo? Lembrando que se você prefere utilizar algum outro, fica à vontade, tá? Não quer dizer que não possa utilizar outro editor de texto. Até em arquivos de texto a gente pode fazer isso aqui que a gente vai fazer, mas eu vou estar demonstrando aqui. Então, fechar tudo aqui para a gente começar do zero absoluto. Fechar isso aqui. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente vai ter a nossa tela inicial, né? Vamos vir aqui em File e dar um New File, criar um novo arquivo, certo? Nesse arquivo, o que a gente vai ter nele? Qual é que é a ideia, né? A ideia é a gente ter um bloco de HTML, que no caso seria uma forma na qual a gente possa demonstrar algum texto nesse HTML, e a gente vai utilizar o JavaScript para fazer a alteração desse texto dentro do HTML. Pode parecer um pouquinho difícil aqui o que eu estou falando inicialmente, por conta de vocês não terem aula de HTML ainda, né? Mas eu acho que é bem simples o que eu vou falar aqui. Então, inicialmente a gente vai criar um arquivo HTML, né? Vamos vir aqui embaixo no plain text aqui, ó, e selecionar a linguagem, a gente digita HTML. Show? Todo o JavaScript ele vai rodar por trás de um HTML, então a gente precisa ter um HTML específico aqui para as nossas funcionalidades funcionarem, certo? Para tudo conseguir ser coerente aqui. Então aqui a gente primeiro declara um HTML, certo? Que é o que a gente vai utilizar como uma declaração de bloco de código. Vamos declarar uma div aqui dentro, que é basicamente uma divisão, é um bloco, né, no caso na página, para a gente conseguir colocar alguma informação dentro, né? A gente pode colocar simplesmente aqui um tipo teste, ó. Peraí, teste. E se eu vim aqui, vou dar um salvar, vou salvar, por exemplo, no meu desktop. Se eu vier aqui e abrir o teste, ele vai estar escrito lá. Só que como a gente vai precisar do JavaScript, tá vendo que ele cria automaticamente o HTML, o header e o body aqui? Com o JavaScript fica melhor da gente se localizar se a gente tiver as informações na ordem correta. Então, aqui no nosso HTML, vamos criar aqui o HTML. Vamos criar aqui uma div. Se a gente digita só div e dá um enter, ele já bota os dois blocos de código, né? Que significa que está abrindo a divisória e aqui está fechando a divisória, beleza?
Aqui dentro, vamos colocar um parágrafo. A gente aperta P aqui e ele já aparece, ó, abreviação. Então, ele já fecha para a gente. Vamos colocar aqui Hello World, que, para quem não sabe, é uma frase que todo início de programação a gente usa para dizer que conseguiu iniciar a programação. Dizem que tem um pacto aí que se não colocar isso aqui, você não vai ser um bom programador. Isso é muito falado aí. Então, primeiramente, vamos colocar isso aí aqui. E aí, dentro do nosso P aqui, no nosso parágrafo, a gente vai colocar um ID nele, beleza? Vamos colocar um ID chamando texto inicial. Beleza? Então, a gente tem nosso HTML aqui, a nossa divisória, e o nosso P, que seria um parágrafo, dizendo Hello World, certo? E aqui dentro a gente está dizendo que nesse ID que está vinculado ao texto inicial, ele se remete ao parágrafo, certo? Então, vocês vão ver como isso vai facilitar na hora de criação do JavaScript, beleza? Vamos colocar aqui um style também, color, para ficar bonitinho, né? Vamos colocar uma cor azul aqui, cara. Dar um salvar. Então, o style representa o estilo desse P, né? Qual vai ser o estilo que esse parágrafo vai ter, essa tag inteira dentro lá do nosso navegador. E a gente está colocando ela como azul, beleza? Então, inicialmente a gente vai salvar esse cara. Vamos salvar como um arquivo, beleza? No desktop, na sua área de trabalho, onde você quiser. E vamos abrir ele, né? Para ver o que aconteceu. Olha só, tá ali o nosso Hello World e ele tá azulzinho. Então a gente deu um estilo para esse cara, né? Dentro da página de HTML. Se a gente clicar com o botão direito aqui e vir em inspecionar, lembra que ontem a gente veio aqui no console e fez uns comandos de JavaScript? Então, a página é toda renderizada aqui, e o Google Chrome nos dá, vários outros navegadores também, nos dá esse modo de ajuda para a gente poder testar os nossos scripts, certo? Só que tem um detalhe, quando a gente coloca um script aqui, que nem ontem a gente colocou var, aqui tem até salvo, ó, sei lá, nome igual a Gabriel, beleza? A gente coloca nome e ele vai aparecer Gabriel. Se eu der um F5 aqui e colocar nome, ele já não vai mais aparecer. Então, a gente não tem salvo esse código. Ele é um temporário ali, né? No qual a gente usa para testar, mas não que é o nosso arquivo que vai se manter temporariamente ali, né? Então, a gente precisa de colocar a informação que a gente quer no script lá dentro do nosso HTML inicialmente, certo? Beleza, então aqui a gente tem os elementos, a nossa div que a gente colocou, o nosso P, pode ver que ele dá um espaçamento aqui, ó, essa parte amarela aqui, no texto inicial ali, eu não consigo botar o mouse ali, mas vocês podem ver que tem uma parte azul aqui em cima, ó, que vai aparecer, e duas amarelas, ó. Essas partes amarelas são os estilos que estão aplicados para a tag P, beleza? Então, significa que a tag P tem alguns estilos preferenciais que são colocados lá dentro do HTML, que no caso são esses aqui da direita, ó, certo? Depois a gente não se preocupe que a gente vai ver mais a fundo isso. Vamos focar no JavaScript. Então, qual é que é o nosso objetivo? A gente quer fazer duas coisas aqui. Primeiro, trocar a cor do nosso Hello World, porque a gente não gosta muito de azul e digamos que a gente está numa posição que a gente não pode trocar fixo isso aqui. E a outra coisa é trocar esse Hello World aqui, que a gente quer mudar esse texto, que a gente quer botar Hello Gabriel, beleza? A gente quer botar o nosso nome aqui. Beleza, vamos lá no nosso arquivo. Aqui embaixo, a gente vai declarar uma tag script, beleza? E nessa script, o arquivo já vai identificar que a gente tem um script ali a rodar aqui dentro. Então, vejam como é simples a gente aplicar um JavaScript dentro de um HTML. Basicamente, é só colocar um script. Claro que depois a gente vai ver um modo mais estiloso,
mais performático de colocar isso, mas inicialmente vamos fazer aqui. Então, inicialmente, o que a gente precisa, né? A gente precisa buscar, a gente vai trocar a cor que está dentro dessa tag P, certo? Então, o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar essa tag P aqui. A gente precisa identificar onde é que ela vai estar na tela para a gente poder alterar na cor, certo? Como que a gente vai fazer isso? Lembram ontem que a gente declarou uma variável? Então, hoje a gente vai declarar uma variável com o nome elements. Element. E o que a variável vai receber, né? Essa variável precisa receber uma informação. Ela vai receber um comando no qual faça a busca dessa tag através do ID. A gente colocou o ID aqui, texto inicial, então significa que a gente consegue buscar a informação através de um comando, porque ele tem um ID. Então vocês veem a utilidade disso, né? A gente consegue filtrar as coisas utilizando os IDs. Vê como é útil isso. Então vamos aqui dar o nome do comando é document get element by ID. Ou seja, pegue o elemento by ID, pelo ID. Document, no caso, seria o documento, toda a página, ponto, busque o elemento com aquele ID, certo? E aí aqui, a gente vai colocar o texto inicial, beleza? Como que a gente vai saber se isso aqui está funcionando? Vamos lá para o navegador. Primeiro a gente só está pegando, a gente não está alterando nada, certo? Vamos entrar aqui no console. Vamos apertar, vamos colar esse element que recebe document getElement.id, getElementById, com o nosso ID. E vamos dar um Enter. Undefined, beleza. E agora, se a gente digita element, ele já selecionou até lá em cima, declarando todo o cara que a gente colocou aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente quer alterar a cor, né? A gente quer alterar a cor desse cara aqui. Espera só um minuto que eu vou ver quem é que está me chamando. Voltei. Então, a gente vai alterar a cor que está dentro do elemento texto inicial, certo? Então, a gente vai aqui, como a nossa variável já foi declarada, a gente precisa entrar nas propriedades da variável, certo? A gente pode ver que aqui ele tem um style, certo? Que é o que diz qual é a cor que está vinculada a ele. Então, se a gente vier lá no nosso navegador, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Não. Teste. E dar um F12. E se a gente der um elemento aqui, que nem a gente fez antes, ponto style, a gente vai ver que tem várias propriedades, certo? Então, a gente pode setar uma propriedade chamada color, que está igual a blue. Vocês estão vendo aqui? Ou seja, ela está igual a esse cara aqui. A gente pode fazer uma alteração utilizando esse cara aqui. Então, vem element.styles.color igual a cor que a gente quer. Vamos botar um vermelho, que no caso é red. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá para o navegador. Element.style.color igual a red. Olha lá, trocou a nossa cor aqui em cima, beleza? Então, se a gente der um element, ele vai estar com a cor atualizada, certo? Porém, se a gente der um F5, eu já troquei a cor, né? Então, se eu der um F5 aqui, vai voltar para azul, tá? Aqui, então, vamos colocar isso aqui no nosso código. Element.style.color igual a red, beleza? Então, a gente vai trocar isso aqui, vai ficar red no script, mas inicialmente ele vai estar como azul. E o que mais a gente precisa trocar é o texto, certo? Como que a gente vai fazer isso? Existe uma propriedade também na variável element, element. A gente vai vir aqui,
HTML inner. Quando a gente dá esse inner HTML, ele vai nos retornar todo o nosso texto que tem aqui, inclusive com as quebras de linha e tal. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente colocar um inner HTML para fazer uma alteração do texto. Agora vamos fazer direto aqui. Vamos dar um element.innerHTML igual a Gabriel. Hello, Gabriel. Beleza? E vamos dar um salvar. E agora o nosso cara aqui vai ter que ficar vermelho e com Hello, Gabriel. Beleza, foi o que aconteceu quando eu dei um F5 aqui. Eu atualizei, tá? Aí, agora o que que a gente quer? Vamos treinar o uso de variáveis aqui, né? Vamos colocar o nosso var nome igual a Gabriel aqui, entre aspas duplas, né? Ponto e vírgula, save. Em vez de colocar hello Gabriel diretamente, a gente vai colocar hello mais o nome. Então, hello mais nome. Para que o texto represente hello e, além disso, pegue o meu nome junto aqui, minha variável chamada nome. Então, a partir de agora, eu posso alterar aqui em cima, não preciso alterar diretamente no texto, certo? Vamos voltar para nossa página. Hello, Gabriel. Até ficou junto aqui, mas aqui a gente pode dar um espaço no inner HTML, voltar e dar um F5, beleza? Então, esse é o nosso primeiro script de JavaScript, hein, galera? Meus parabéns para quem conseguiu. Façam esse exercício que é muito importante para a gente dar os primeiros passos. Se tiver dúvida, comenta aqui, manda lá no grupo. O pessoal está interagindo full lá. Fique à vontade para me mandar mensagem, qualquer coisa. O link está aqui na descrição. Se puder deixar o likezinho, agradeço demais. Se puder se inscrever, eu também agradeço. Fique acompanhando que amanhã tem aula 4, beleza? Fique com Deus, uma excelente quinta-feira a todo mundo.